louvado novamente. Cristo, com a morte na cruz, aleluia, nos reconcilia com o Pai. Está escrito que Cristo nos reconciliou com o Pai, aleluia. É o ministério da reconciliação. Hoje estamos reconciliados com o Pai. Somos a família de Deus, meu querido. E Cristo, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário, ou o véu do templo, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Amém? Aleluia. O tema desta noite é: o véu se rasgou. Já falamos sobre esse assunto algum tempo atrás. E os irmãos sabem muito bem que gostamos de pregar o Evangelho, até porque está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, Paulo dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Fizemos a leitura de uma porção bíblica narrando o fato histórico do Calvário. Quando Cristo morre na cruz, acontecem muitas coisas, tanto no âmbito físico, como também no âmbito espiritual. Sabemos que ele ficou ali crucificado, na cruz romana, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Então, foram 6 horas Cristo suspenso. Foram 6 horas Cristo levantado. Das 9 ao meio-dia, ele foi desprezado pelos homens. Do meio-dia às 3 horas da tarde, ele foi desprezado por Deus. As duas mãos transpassadas, os seus pés também transpassados. Cristo ali estava em pleno dia. Centenas de pessoas, dezenas de pessoas puderam contemplar a subida de Cristo ao Calvário e também a sua morte ali no cimo do Gólgota. Algumas pessoas ao redor vendo tudo o que estava acontecendo. A coroa de espinho, o seu rosto inchado, o seu corpo todo moído, todo dilacerado. Está escrito que davam murros em Cristo Jesus e puxavam-lhe a sua barba, arrancavam os cabelos de Cristo, a barba de Cristo. Então, com certeza, o rosto de Cristo estava irreconhecível, irmãos. Foram momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos a qual nenhum homem havia passado, e Cristo passou por mim e por você. Lá no cimo do Calvário, Cristo, ele dá alguns brados, ele pronuncia algumas palavras, dentre elas, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Lá no cimo da cruz, ele olha para João e olha para Maria, sua mãe, e diz para João: eis aí a tua mãe. E depois diz a Maria: eis aí o teu filho.
No cimo do Calvário, Cristo diz: tenho sede. A última palavra que Cristo disse na cruz foi: está consumado, aonde aprendemos que esse brado, essa pronúncia, foi uma pronúncia de vitória. Ele disse: está pago, eu comprei o homem. Após isso, Cristo, ele rende o Espírito e ele morre. Às 3 da tarde, Cristo morre, deixa de respirar. E quando Cristo morre, meus queridos, acontecem algumas coisas sobrenaturais. Dentre elas, acontece que as pedras se fenderam. As pedras das montanhas, as rochas se fenderam, se quebraram. Lá diz também que toda a terra começou a tremer. Então, com certeza, as pessoas que estavam no Monte Calvário não conseguiram ficar em pé. Todas elas foram ao chão. Em Jerusalém, pois era uma festa conhecida, festa da Páscoa, as 12 tribos estavam reunidas ali. Com certeza tinha centenas e milhares de pessoas. E quando Cristo dá um brado, entregando a sua vida, quando a terra treme, com certeza, todas as pessoas que estavam participando da festa da Páscoa, todas elas não conseguiram se ficar de pé, pelo motivo da terra tremer. Meus queridos, e a Bíblia também, aonde lemos no versículo 51, está escrito que quando deu 3 da tarde, e Cristo morre, um véu que existia no templo, esse véu se rasga de alto a baixo. Esse véu, ele se rasga de alto a baixo, irmãos. Foi algo tremendo. O véu se rasgou de alto a baixo. A mão invisível de Deus, a mão que fora cravada no Calvário, vai até o templo em Jerusalém e rasga o véu de alto a baixo, nos concedendo a vitória, abrindo para nós um novo e vivo caminho, também nos concedendo, meus queridos irmãos, o perdão dos nossos pecados e nos dando direito a ter comunhão novamente com Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E por isso que eu quero dar o tema da mensagem essa noite: o véu se rasgou de alto a baixo. Olha para o seu irmão e diga para ele: irmão, o véu se rasgou de alto a baixo. Olha para ele: o véu se rasgou de alto a baixo. Vamos falar um pouco desse véu, para entendermos o que Deus quer falar conosco aqui essa noite. Deus sempre quis ter comunhão com o homem. Mesmo o homem em pecado, Deus realiza um sacrifício no jardim do Éden, representando a morte de Cristo na cruz. No Antigo Testamento nós vemos Deus ensinando a forma do homem se aproximar-se dele, que não era através de obras, mas sim através de sacrifício de cordeiro inocente. E uma das formas de se aproximar-se de Deus era através do tabernáculo. Deus revela para Moisés um tabernáculo no céu.
e pede para Moisés fazer esse tabernáculo na terra, porque esse tabernáculo seria o lugar onde Deus manifestaria a sua glória e aonde o homem teria contato com o Senhor Deus. Deus passou todas as medidas, todos os utensílios e mobílias, e assim Moisés fez o tabernáculo. Esse tabernáculo era conhecido como a tenda da congregação. Esse tabernáculo, irmãos, ele tinha 3 partes. Ele tinha o átrio, ele tinha o santo lugar, e ele tinha o santo dos santos. 3 lugares. Era como se fosse uma tenda, explicando aqui para os irmãos, uma tenda com 3 divisórias: o átrio, o santo e o santo lugar. No átrio podia entrar todos os judeus, as pessoas. No santo lugar somente o sacerdote. Mas no santíssimo lugar só podia entrar o sumo sacerdote, e uma vez no ano. Nesse tabernáculo existiam algumas mobílias, dentre elas o altar do holocausto, que era a primeira mobília. Quando a pessoa entrava dentro do tabernáculo, a primeira mobília que ele via era o altar do holocausto. O altar do holocausto tinha mais ou menos 2 metros. Era grande. Era a maior peça que se via. Não tinha como ver outra coisa. Primeira coisa, quando a pessoa entrava dentro do tabernáculo, era o grande altar de 2 metros, onde oferecia o holocausto, onde queimava o sacrifício. Que essa peça representava a morte de Cristo na cruz. Aleluia, não tem como, irmãos, a pessoa conhecer o Evangelho, não tem como a pessoa ser abençoada, não tem como a pessoa ser renovada, perdoada, sem passar pela morte de Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho sem o sacrifício de Cristo não é o Evangelho. Essa primeira peça, o altar do holocausto, nos falava do grande sacrifício, do grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo após tinha a bacia de bronze, aonde o sacerdote, pelo fato de passar períodos e horas no deserto, ele tinha que purificar-se, lavar as mãos e lavar os pés. E aquela bacia de bronze que continha água era como se fosse um espelho. Quando o sacerdote olhava para dentro da bacia de água de bronze, ele via a sua própria aparência, quem ele era e como ele estava, e lavava suas mãos e os pés. Ah, meu querido irmão, essa bacia de bronze hoje se chama Palavra de Deus, se chama Evangelho de Deus. Você foi perdoado, você foi justificado, você é salvo, você é eleito, mas você ainda habita no deserto da vida. E no deserto da vida, muitas vezes, nós estamos com a vida empoeirada. Muitas vezes no deserto da vida, na verdade, nossas mãos estão empoeiradas pelo pecado, os nossos pés, na verdade, a nossa mente está empoeirada, suja com a poeira do pecado. É onde nós temos que entrar dentro do templo da igreja para purificarmos, aleluia, a nossa vida através da lavagem da palavra de Deus. Está escrito que a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus, aleluia, nos limpa. Você foi salvo pela cruz de Cristo, morte e ressurreição, mas você precisa ser purificado também pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tira a poeira do pecado da nossa vida. Logo após a bacia de bronze, irmãos, tinha uma outra separação do templo, que era o lugar santo. Nesse lugar santo tinha a mesa dos pães da propiciação. Do outro lado da mesa da propiciação
tinha o candelabro de ouro, a qual tinha 7 pontas, e de frente tinha o altar do incenso, a mesa dos pães da propiciação, representando que nós temos que nos alimentar do pão da vida, que é Cristo, todos os dias. Do outro lado, o candelabro de ouro, representando que Cristo é a luz do mundo, e se Cristo é a luz do mundo, você também é a luz, meu querido, e você tem que brilhar nessas trevas, no mundo de trevas. O altar de incenso representa a oração dos santos, meu querido irmão. Deus nos chamou também para orar, para clamar ao Senhor Deus. Tem um átrio, lugar santo, do outro lado é o santíssimo lugar, os santos dos santos. No santíssimo lugar existia a arca da aliança, que era uma caixa dourada. Sobre a arca da aliança existia o propiciatório. E em cima do propiciatório tinha os querubins dourados, um olhando para o outro. Dentro da arca da aliança tinha o gumer de Manar, a vara de Arão e as tábuas da lei. E ali, uma vez no ano, na festa do Yom Kippur, a nuvem de Deus pairava sobre o tabernáculo, que era Shekinah, e a coluna de fogo descia, e Deus falava com o sumo sacerdote. Ali no santíssimo lugar, era um lugar onde somente o sumo sacerdote entrava em uma vez no ano. Não podia entrar qualquer pessoa. Se você vivesse naquele tempo, você nunca ia entrar lá dentro, porque a glória de Deus se manifestava, o poder de Deus se manifestava. Conta-nos a história de alguns sacerdotes que tentaram entrar ali no dia que não era para entrar, na hora que não era para entrar, e eles entraram sem autorização. Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho, e está escrito que eles morreram, eles foram destruídos. Entre o santo e o santíssimo lugar existia esse grande véu. Esse grande véu tinha praticamente 18 metros de altura. Essa igreja aqui tem praticamente 3, né? 3,5. Esse véu, ele tinha 18 metros de altura. 9 metros praticamente de comprimento. E de largura, ele tinha 15 centímetros. Flávio Joséfo, um grande historiador da época, diz que se amarrassem uma carruagem para puxar o véu de um lado, e a outra carruagem amarrando do outro lado, os dois carros de boi, as duas carruagens, tentando puxar aquele véu, rasgar aquele véu não seria rasgado. Era praticamente impossível. Então aquele véu, irmãos, em primeiro lugar ele dizia: proibida a entrada de pecadores, proibida a entrada de homens e mulheres, proibida a entrada de iníquos, proibida a entrada de pecadores. Está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, em primeiro lugar, aquele véu
era uma parede que dividia o homem de Deus, o homem pecador do Deus santo, o homem falho do Deus perfeito. Aquele véu fazia uma divisão, meus irmãos, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque quando Cristo sobe ao Calvário, das 9 até as 3 horas, com certeza Cristo ele pôde contemplar muita coisa, e de muitas coisas que Cristo ele pôde contemplar também esse véu, o véu que separava o homem de Deus, porque era 3 horas da tarde, e 3 horas da tarde, mas veja bem, naquele momento, a terra começa a tremer, meu irmão, 3 horas da tarde, a terra começa a tremer, e o poder de Deus, a mão de Deus, vai até o santíssimo lugar, o santo lugar, e rasga o véu de alto a baixo. Irmãos, com certeza, as pessoas que estavam encarregadas, o sacerdote, levitas que estavam dentro do templo, depois que passa o terremoto, eles levantam, e quando eles olham para o véu estava rasgado de alto a baixo. Com certeza os sacerdotes, os levitas saíram contando para todo mundo, o véu se rasgou, o véu que fazia divisão, o véu que fazia separação, o véu do tabernáculo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e eu e você podemos glorificar a Deus, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Podemos glorificar a Deus porque o véu se rasgou de alto a baixo. Em primeiro lugar, o véu se rasgou para inaugurar um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho foi aberto, porque lá no Éden, o caminho fora fechado. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem foi lançado para fora do jardim. O caminho para Deus havia sido fechado. E em todo o Antigo Testamento, Deus começou a fazer esse caminho, através de símbolos, tipos e figuras. O sacrifício de Isaac representava o caminho que ia ser aberto no Calvário. A arca de Noé representava o caminho que ia ser aberto no Calvário. A fornalha de fogo representava o caminho que ia ser aberto no Calvário. Daniel na cova dos leões representava o caminho que ia ser aberto no Calvário. O tabernáculo no deserto representava o caminho que ia ser aberto no Calvário. Em todo o Antigo Testamento, meu irmão, Deus começou novamente a fazer esse caminho. E lá na cruz, no Calvário, quando o véu se abre, o escritor aos Hebreus diz: Deus, cheguemos com confiança na presença de Deus, por este novo e vivo caminho, a qual foi consagrado pelo teu véu, sim, pela sua carne. Lá na cruz, meu irmão, louvado seja Deus, quando o véu se abre, se rasga de alto a baixo, um novo e vivo caminho foi aberto na presença de Deus. O caminho está aberto para você entrar na presença de Deus. Você não precisa ir em Jerusalém, em Israel, até o templo para entrar na presença de Deus, não. O caminho foi aberto, o caminho está aberto, aleluia, o caminho foi inaugurado. Você pode agora ter comunhão com Deus, você pode entrar na presença de Deus, você pode andar na presença de Deus, porque o caminho está aberto, o caminho foi aberto, meu irmão. Não foi a religião que abriu o caminho para você. Não foi um homem que abriu o caminho para você,
mas Cristo abriu o caminho, o novo e vivo caminho para você, meu irmão. Lá no tabernáculo, como eu disse, tinha um lugar santo, tinha o átrio, o santo e o santíssimo lugar, e Deus está lá te chamando, irmão. Vem filho, vem filho, para de ficar no átrio, para de ficar no santo lugar, tenha mais intimidade com Deus. O caminho foi aberto, entre na minha presença, sinta a minha glória, sinta o meu poder. Em primeiro lugar, o caminho foi aberto, o caminho está aberto. O caminho está aberto. Cristo é esse caminho. Oh, aleluia. Segundo lugar, que nós aprendemos aqui, que a salvação não vem do homem. Pastor, sou bonzinho. Pastor, eu que levantei a mão para Jesus. Pastor, a salvação depende de mim. Pastor, foi eu que levantei a mão, vim na frente, eu me batizei nas águas. Pastor, a salvação depende de mim. Foi eu que aceitei a Jesus. Porque tem crente que é poderoso, né, irmão? Tem irmãos que é poderoso, ele tem poder de se salvar. Mas quando nós olhamos para esse evento, irmão, a salvação não vem de você, não vem do homem, porque está escrito que o homem está morto em delito de pecado, e quem está morto não tem como ressuscitar, a não ser se Deus quiser ressuscitar a ele. Está escrito, irmãos, que o véu se rasgou de alto a baixo. Aquele véu tinha 18 metros de altura, 15 centímetros de espessura, de comprimento. Ele era comprido. Como um sacerdote, como um sumo sacerdote, como alguém ia entrar lá e colocar uma escada lá em cima e começar a cortar aquele véu de alto a baixo. Como? Aquele véu, irmãos, ele não se rasgou pelo fato de ter mais de 1600 anos. Aquele véu, aquele tecido não estava podre, não estava velho, se rasgando. Não foi um homem que rasgou aquele véu de alto a baixo. Não foi o sistema religioso que rasgou aquele véu de alto a baixo, mas foi o próprio Deus. Não foi iniciativa humana, porque senão ele ia começar a rasgar de baixo para cima. Ia ser mais fácil rasgar de baixo para cima. Mas não, nós vemos que o véu se rasgou de alto a baixo. De alto a baixo. A salvação vem de Deus. Lá no livro de Jonas está escrito: a salvação vem de Deus. Paulo escreveu assim: vós sois salvos pela graça de Deus. Isso não vem de vós, não vem da carne, não vem do homem, não vem do sistema religioso, mas a salvação vem de Deus. Vem de Deus, aleluia. Foi Deus que planejou a obra da redenção lá na eternidade, aleluia. Foi Deus que realizou a obra da redenção. Ele desceu lá do céu e foi até o Calvário, aleluia. O véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, a salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, foi Deus que te separou. Foi Deus, irmãos. A salvação vem de Deus. Por mais que você levante a sua mão, por mais que você venha para frente, por mais que você confesse com a sua boca que Cristo ressuscitou dos mortos, mas se você não for chamado pela graça de Deus, e se a graça de Deus não estiver manifesta na sua vida,
você não consegue manter-se, aleluia, mas glória a Deus, porque você foi salvo pela graça de Deus, foi Deus que quis te salvar, foi Deus quem quis te perdoar, foi Deus quem quis te justificar, foi Deus quem quis fazer um milagre na sua vida, foi Deus quem quis te abençoar. Tudo vem de Deus, não vem do homem. Aleluia, glória a Deus. É bom entender isso, irmão, porque para um bom entendedor, quando a pessoa compreende isso, que foi Deus que escolheu ele, foi Deus que chamou ele. Ah, irmão, ele pode passar pela luta, ele pode passar pelo vale, pode passar pelo vale da sombra da morte, mas ele está sempre na presença de Deus. Quando o véu se rasga de alto a baixo, sabe o que acontece também? Deus está reconciliando o homem. E é conhecida a doutrina da reconciliação. Quando Cristo morre na cruz, Cristo nos reconcilia com Deus. Porque lá no jardim do Éden, quando entrou o pecado, o homem se tornou inimigo de Deus. Mas quando o véu se rasga, o que acontece? Novamente, o homem torna-se amigo de Deus, filho de Deus. Cristo nos reconcilia com Deus. Conta uma história que uma família tinha um filho. Vamos chamar esse filho de João. E esse filho, irmão, sabe como é que é, né? Quando era novo, obedecia ao pai, obedecia à mãe. Mas quando ele completou determinada idade, ele queria fazer a própria vontade. Aí se envolveu com bebidas, se envolveu com drogas. E o pai foi conversar com ele, né? Brigou com ele, falou a realidade da vida para ele. E esse menino então ficou com raiva do pai, ficou chateado do pai. E quando completou 18 anos, ele foi embora. Irmão, foi embora de casa. Completou 18 anos, foi embora de casa, foi morar longe, se formou, teve uma família, mas com ódio, com rancor do pai. Ele já tinha praticamente 40 anos de idade. E a mãe dele ficou doente. E ele não tinha mais contato com a família já há longos tempos. A mãe dele ficou muito doente, irmãos. Ficou hospitalizada. E o médico chamou, né, o marido dela e disse: a sua esposa está muito mal. E ela está com os dias contados. E ela está querendo ver toda a família, os filhos e as filhas. Até que o pai ligou, conseguiu entrar em contato com o filho, falando: ó, sua mãe está muito doente e ela quer te ver. E o menino, que não conversava com o pai há muitos e muitos anos, com raiva, com ódio do pai, foi até lá. Subiu as escadas do hospital, entrou no quarto. Lá no quarto estava a mãe deitada, o pai de um lado e o filho do outro lado. E a mãe, dando os seus últimos suspiros, segurou na mão do pai, e com a outra mão segurou na mão do filho. E olhou para o filho e disse assim: filho, perdoa o seu pai. E pegou a mão do pai e disse: pai, perdoa o seu filho. E ali segurou na mão dos dois. Naquele momento ela dá o último suspiro e morre.
Quando ela morre, ela, com a força, a última força que ela tinha, ela consegue unir a mão do pai e a mão do filho e morre. Naquele momento, pai e filho se abraçam e começam a chorar. E novamente reativa o relacionamento familiar. É claro que é uma ilustração, mas para explicar o que Cristo realizou na cruz do Calvário. Cristo, quando estava morrendo na cruz do Calvário, irmãos, com uma mão, ele segura a mão do Pai, o Pai Celestial. Com uma mão ele abraça a mão do Pai, e com a outra mão, ele segura na mão da raça humana caída. Com uma mão ele segura a mão do Pai Santo, e com a outra mão segura a mão da humanidade pecadora. E quando Cristo dá o brado dizendo está consumado, morre, o véu é rasgado. Sabe o que acontece? O Pai, aleluia, volta-se para os filhos que somos nós. O relacionamento, aleluia, é ativado novamente. Cristo, com a morte na cruz, aleluia, nos reconcilia com o Pai. Está escrito que Cristo nos reconciliou com o Pai, aleluia. É o ministério da reconciliação. Hoje estamos reconciliados com o Pai. Somos a família de Deus, meu querido. Cristo te reconciliou com o Pai, meu irmão. Aleluia. O véu se rasgou de alto a baixo, abrindo um novo caminho para irmos à presença de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, porque foi da vontade de Deus. A salvação vem de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, para termos um novo relacionamento com Deus. Hoje você pode ter um relacionamento com Deus. Você é filho de Deus. Fala para o seu irmão, você é filho de Deus. Fala para ele, você é filho de Deus. Você está perdoado. O Pai te ama. O Pai não te abandonou. Você é filho de Deus. Aleluia. O inimigo, ele pode tentar falar que você é um pecador, que você está se escondendo atrás da Bíblia. O inimigo pode acusar os seus pecados. Aleluia. Mas você é um filho de Deus. Cristo te reconciliou. Aleluia. Feche os seus olhos agora, vamos orar.